Você teve um primeiro namoro uma vez na sua vida que terminou e você achou que o mundo ia acabar, que nada mais iria funcionar, que nada ia dar certo, que você nunca mais ia amar alguém? O fato de você ter se sentido muito mal quando terminou o namoro não quer dizer que você estivesse necessariamente em depressão. A depressão é um transtorno mental com características próprias, que a gente pode falar já já. Mas quer dizer que você se sentiu muito triste. A tristeza é uma forma de emoção, pode perdurar um pouco mais, pode chegar a afetar o nosso humor, mas isso não quer dizer que você necessariamente estava doente. A depressão é uma doença. Então, várias coisas do nosso dia a dia podem influenciar em como a gente se sente. Isso pode acarretar um transtorno mental como a depressão ou não. A gente pode passar por um momento de tristeza, até de uma tristeza mais profunda, mas isso não quer dizer necessariamente que você está doente. Ao mesmo tempo, não sentir emoções, inclusive, é um sintoma que pode aparecer em alguns transtornos mentais. Mas sentir-se triste não quer dizer que você necessariamente está em depressão. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que é importante. Lembre-se, é importante se sentir emoções, assim como é importante, se você estiver em depressão, ser compreendido pelas pessoas, procurar um tratamento e passar por esse tratamento. Será que eu tenho vergonha de dizer que eu estou com gastrite? Ou muitas vezes eu digo para várias pessoas que eu estou com gastrite, mas eu não posso dizer que eu estou em depressão. Isso não deveria existir. De forma sucinta, qual seria a diferença entre tristeza e depressão? A coisa mais básica de todas é que a tristeza faz parte das nossas emoções e a depressão é uma doença, é um transtorno que afeta a nossa saúde mental. É normal que você se sinta triste, é importante até que você se sinta triste em determinadas condições, mas essa tristeza tem perdurado muito. Essa tristeza tem afetado os seus dias e a sua capacidade de produzir, tem afetado como você se relaciona com seus amigos, com seus familiares. Você tem se sentido muito mal, inclusive afetando o seu sono? Fique atento. Uma outra coisa que você deve ficar atento também é, na minha família, tem pessoas que já desenvolveram um transtorno como esse. Essa é uma coisa muito importante que na nossa sociedade a gente nem sempre fica ligado. A gente sempre está atento à saúde do nosso coração. Na minha família algumas pessoas já tiveram infarto, as pessoas têm hipertensão. A gente está sempre atento ao câncer de mama para as mulheres. Na minha família minha avó já teve câncer de mama, e a gente sempre fica atento a evitar possíveis fatores que possam me levar a desenvolver também uma doença como essa. Mas para os transtornos mentais, isso também é muito importante. Então, ficar atento se algumas pessoas na sua família já passaram por eventos como esse, pode ajudar você a ficar mais atento sobre essas condições. O que é importante é que você preste atenção em amigos, familiares ou até mesmo em você. Mudanças comportamentais no sentido de suas relações sociais, isolamento social, não tem buscado tanto mais os amigos ou não tem entrado tanto em contato, tem mudado muito suas características nesse sentido. Sua produção na função que exerce na escola, você que é adolescente ou criança, tem se sentido muito desestimulado para ir para a escola, não tem conseguido entrar muito bem em contato com os conteúdos, sua concentração diminuiu muito. Para os adultos, no ambiente de trabalho, não tem se sentido tão bem, tem se sentido muito desmotivado, com pouca energia. Sobre o seu sono, algumas pessoas, vejam que interessante, desenvolvem uma hipersonia, um aumento do sono, são aquelas pessoas que passam a dormir demais. Algumas pessoas podem desenvolver insônia, perder o sono ou ter dificuldade para entrar no sono. Vamos acabar com isso de considerar as pessoas depressivas ou que estão com depressão como pessoas com energia reduzida, que não querem enfrentar as coisas da vida, que não têm força de vontade para sair desse quadro. Quando a gente não relaciona a nossa saúde mental ao funcionamento do nosso cérebro, por exemplo, a gente acaba pensando em condições como essa, como se a depressão fosse algo extremamente abstrato e que cada um pode entrar e sair de um quadro depressivo quando quiser. Mas a coisa não é bem assim. Como é que eu posso ajudar alguém com depressão? Ou como é que alguém com depressão pode buscar ajuda? Primeira coisa, vamos perder um pouco a vergonha, o medo de falar sobre a nossa saúde mental, tá? Pense bem, se você não tem vergonha, se você não hesita em procurar uma ajuda médica para alguma condição do seu corpo, você não deve ter medo, não deve ter vergonha de procurar por um psicólogo ou por um médico psiquiatra. Procure por um posto de saúde, clínicas, escolas de universidades e outros atendimentos do sistema público de saúde. Buscar por ajuda na depressão é algo muito importante. Se a pessoa está em um quadro tão limitado que ela não consegue, pela desesperança, nem vislumbrar uma melhora e ela não quer buscar ajuda,
Você que está acompanhando esse quadro pode, aos poucos, compreender um pouco melhor essa pessoa, deixa a pessoa falar, tenta imaginar como é que ela está pensando, tenta entrar nas dificuldades que ela está entrando e assim você vai tentando, junto com ela, encontrar maneiras de buscar ajuda, de convencê-la de que é importante, de que há sim uma chance e de que principalmente a vida dela tem muito valor. Se a vida dela tem valor para você que está se preocupando para ela, demonstre isso. Se ela não consegue ver valor nela mesma, ainda mais se você não falar para ela que ela tem muito valor. Se você está se preocupando com ela, esse já é um fator muito importante para as pessoas com depressão. Quanto tempo vai durar a minha psicoterapia? É difícil responder esse tipo de pergunta. As depressões podem variar em intensidade, em tipo e principalmente de acordo com seus fatores de personalidade, sua vida social, seu lado afetivo, sua rede de apoio social. Então é difícil responder quanto tempo de tratamento de psicoterapia necessariamente você vai precisar ter num quadro depressivo. Mas lembre-se, é possível sim sair desse quadro. Assim como você vê exemplos de pessoas que saíram e não foram necessariamente só por força de vontade, elas procuraram ajuda, você também pode sair desse quadro. É verdade que a depressão está relacionada muitas vezes a um alto índice de suicídio? Gente, é sim. A gente precisa entender que, imagine, se você está se sentindo muito triste, se você está sentindo que sua vida não vai dar em nada, que você não tem valor, que você só incomoda as pessoas, que essa dor que você tem não passa, que isso que você está sentindo está corroendo você por dentro, como algumas pessoas dizem, algumas pessoas vão querer acabar com isso. Então a gente precisa compreender que existe uma correlação sim entre suicídio e depressão. E o nosso grande caminho está no tratamento sobre o transtorno, tá? Oferecer ajuda para essas pessoas, oferecer compreensão para essas pessoas. Para você, pode parecer o mais absurdo possível os fatores que levaram essa pessoa a entrar num quadro depressivo. Mas isso não importa. O que importa é a vida da pessoa. Se você pensa de maneira diferente, não adianta você querer empurrar o seu pensamento na cabeça de alguém. De forma resumida, tristeza e depressão são coisas diferentes. Tristeza é emoção, depressão, um quadro de doença, um transtorno relacionado ao aspecto mental. Exige tratamento, psicoterapia está envolvida nesse tratamento e, em alguns momentos, o uso de medicamentos. Então, se você tem outras dúvidas, pode deixar nos nossos comentários, acompanhe o nosso canal para desmistificar essa coisa da psicologia no dia a dia. A gente não precisa usar tantos termos técnicos, nem falar tão difícil, mas é importante que a gente faça as pessoas conhecerem um pouco mais sobre nossa saúde mental. Fique ligado no nosso canal do Psicologia no Dia a Dia.